É isso aí, gente. Primeiro vou pedir desculpa pela qualidade do áudio, pela qualidade sonora do áudio, né? Porque o importante é a informação. E isso vocês vão ter aqui de qualidade, não tenham dúvida nenhuma. Tô dirigindo, tô trabalhando, tô andando para cima e para baixo. E ao mesmo tempo, vou dar uma deixa aqui, porque como eu sempre falei, quem não consegue entender geopolítica não entende nada. Não pode nem falar de política. Hoje em dia, quem não tem conhecimento de geopolítica do que acontece, então, graças a Deus, eu há muito tempo acompanho isso. Eu acompanho aquela região ali desde a época que o Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini. Então não é de hoje, né? Não é de hoje. Bota aí 40 anos nas costas, 40 e lá vai tal dessa história. Que foi no final de 78 que ele caiu. Então nessa época eu já acompanhava. E acompanho a miúde aquilo ali. O Irã era um enclave anglo-saxônico. O Shah Reza Pahlavi era um lambe-saco Yankee, foi colocado para fora e entrou uma república, como eles falam, fundamentalista, xiita, blá blá blá, tudo, ou seja, não se ajoelha pra gente, não se ajoelha pro americano, não lambe o saco do americano, não se macomuna com as empresas americanas para fazer corrupção e para foder o próprio Estado, é inimigo, porque eles são defensores da América Livre. Bem, mas aos fatos, eu até ri muito no grupo lá, porque o André, lá com aquele terrorista de Playground, o André Rezende, pô, Rubão, pensei que tu ia... Queria o que, André? Que eu explodisse o planeta? Não vou explodir o planeta, não. Isso é um jogo de xadrez. Há uma jogada política por trás disso muito grande. E tem um recado para você, neoliberalzinho, morto de fome. A gente conversa daqui a pouquinho, tá? Isso daí tem vários fundamentos. Até a própria situação atual de Israel política. Netanyahu caiu ontem. Ele com seu corrupto governo. Qual vai ser a nova formação do governo israelense? Não sei. Quem participou disso? Provavelmente o grupo de Netanyahu. Não o Estado de Israel em si, dessa ação. Os desdobramentos disso aí são uma incógnita. Existe o fato político do impeachment do Trump, que é uma farsa, é uma verdadeira farsa, é um factoide, mas a gente não pode desconsiderar. E existe algo muito oculto que ninguém viu ainda e que tem tudo a ver com a minha fala particular, os nossos neoliberais, neoliberal salário mínimo, né? Avisar para esse pessoal aí. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, há 7 anos atrás, mais ou menos, fez uma investida feia contra o petróleo. Para quem não sabe, para quem não acompanha a geopolítica, para quem não acompanha tudo isso aí, tá? A geopolítica, ela é política, ela é militar, ela é social e ela é econômica. São várias vertentes que somam a isso tudo. E no final das contas, quem dá a última cartada é um binômio dinheiro-fuzil, né? Os Estados Unidos entrou violentamente no mercado de petróleo, pegou seus cães de guarda e baixou o preço do petróleo estupidamente. Quebrou a Venezuela,
quebrou o Rio de Janeiro, porque quem quebrou o Rio de Janeiro não foi a roubalheira do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral está muito bem preso, tá? Mas a situação não é dali. Não foi ele que quebrou o Estado, absolutamente. Ele roubou demais, mas não quebrou o Estado. Quem quebrou o Estado foi simplesmente você vendia pão a R$1 e passou a vender a 40 centavos. Tá? Sem mudar o seu custo, sem mudar nada. Tu vai quebrar, não tenha dúvida. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Nem tirar, nem pôr. Tá? Então, hoje, um ataque desse vai provocar a Terceira Guerra Mundial? Olha, quem viu o espetáculo, né, da Primeira Guerra Mundial, onde usaram como desculpa o assassinato do arquiduque lá, Francisco Ferdinando, que era 2 graus acima de um peido, não Zé Ninguém, lá da Sérvia e Herzegovina, um parasita lá, mataram ele, a mulher, o caramba. Pra quem usou isso aí, esse fato aqui é muito mais contundente, não tenha dúvida. Mas aí, eu te falo, naquela época, era uma guerra mundial de dominação. Ou seja, quem ganhou, dominou. Essa guerra mundial aqui, tipo os Estados Unidos, que baseia toda a sua cultura na economia, tá? Na economia, no dinheiro, na grana, no movimento de capitais, o que adianta você ser o ganhador de uma guerra aonde simplesmente tudo acabou? Diga-me, eu estou dando... Você é americanófilo? Você gosta de americano? Você não pode ver nada do americano que você vai correndo lamber as bolas dele? Você gosta de chupar uma rola de americano? Vive embrulhado numa bandeira americana? Acha que eles têm os melhores armamentos? Acha que eles são foda? Que tudo lá é Rambo? Que eles ganharam a Primeira Guerra, a Segunda, tudo? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou dar a vitória para vocês. Vocês ganharam a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não foi abalado em nada. Nenhum míssil russo dos 7.000 e poucas ogivas nucleares que a Rússia tem, nenhuma delas alcançou os Estados Unidos. Parabéns. Só quem explodiu foi a Europa, porque aí não tem como, né? Só acabou foi a Rússia, a China, os Estados Unidos está inteiro. Você consegue enxergar o cenário geopolítico do dia seguinte? Você consegue? Então tenta conseguir. Vamos ver. Tenta enxergar o que é um planeta cheio de dólar, sem economia nenhuma. A sociedade americana já está arqueada. 15% da população americana vive na extrema miséria. Não sabe de onde vem o próximo prato de comida. Muito deles vem de resto de fast food. Rubem, de onde você tirou isso? TV alemã, BBC, TV Espanha, TV França. Tem mais. Tem mais. Não fui eu que inventei, não. Quem inventou, quem denunciou que a infraestrutura americana ruiu, que hoje seriam necessários algo assim como um PIB inteiro americano para recuperar. Estamos falando de quase 20 trilhões para recuperar estruturalmente os Estados Unidos, que graças ao neoliberalismo foi afundando, e hoje chegou nesse quadro. Então, voltando à vaca fria, esse ataque provocar a Terceira Guerra Mundial, acho pouco provável. Até porque já deu para ver o discurso quilométrico do Putin até agora, né? Nem abriu o bico. Tá quietinho. Tá todo mundo quieto. Então, espera que vem jogada aí. É claro que vem. Não tenha dúvida. Agora, a suposição da suspeita do fechamento do Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? É onde passa metade praticamente do petróleo da Terra.
Viu, André? O Estreito de Hormuz não é só a ver com o Iraque, não. Tem com todo o Golfo. Toda aquela região ali passa por ali. E o Irã tem condições de fechá-lo. Tá? E tem material bélico para fechar. Porque eles têm torpedos de supercavitação e um sistema de mísseis muito bom. Então ninguém vai meter a cara. O que vai acontecer? Vão fechar o Estreito de Hormuz. O que vai acontecer? O petróleo vai voltar para $100 e poucos. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos, que bancou a destruição do mercado de petróleo internacional, a derrocada, para acabar com a Rússia, com a Venezuela, e a única coisa que conseguiu foi destruir a própria indústria de fracking deles, porque a indústria de fracking americana está totalmente comprometida, apesar de ser extremamente danosa à ecologia, ao meio ambiente. Mesmo assim, existe uma coisa chamada preço. Tá? Não estava dando para bancar. Por quê? Porque o preço do petróleo está muito baixo. Esse é um dos grandes interesses ocultos por trás desse ataque. Se fechar, aí o petróleo vai para $200 o barril. Agora o meu recado é para você idiota, que se diz neoliberal, que se diz que para que a gente precisa da Petrobras? Vamos vender tudo! Bolsonaro, Bito! Para você, querido idiota, analfabeto, funcional, tá? É isso que você vai ter. Petróleo não é commodity de mercado. Petróleo é energia. O Ciro Gomes fala que dólar é trigo, trigo é dólar. Não. Petróleo é dólar, dólar é petróleo. Sem energia não tem trigo. Sem energia não tem nada. Então, sem energia não tem nada. Você, quando tem um projeto estratégico energético, o nosso, para você que fica defendendo aí o Bolsonaro em nome da moral, dos bons costumes, eu não defendi nem ataquei o Bolsonaro, eu dei um ano para ele. Esses vídeos meus que eu estou lançando agora estão atropelando o meu cronograma de vídeos, porque eu ia fazer um vídeo de abertura, ainda vou fazer, mostrando a tragédia em que nós fomos colocados, tanto por governo do Lula, quanto Dilma, quanto agora o Bolsonaro. Eu provo por A mais B que são todos o mesmo governo. Só que piores, o Lula ainda se preocupava em lutar um pouco pelo povão e dar um pouquinho de pão e circo. Esse aqui não. Até porque você não precisa ir muito longe. Tudo que eu estou falando você pode pesquisar. Nada eu inventei. Banco Central estuda medidas para ajudar bancos. Vamos socorrer os bancos. O maior lucro do país, o maior lucro do planeta, nós vamos ajudar os bancos. O nosso presidente, o presidente de vocês, que vocês elegeram, eu respeito porque é presidente, como respeitei até agora, ele disse que é o seguinte, que vamos ter que ajudar os bancos, fazer um plano para ajudar os bancos. Sabe o que ele falou para o trabalhador? Para o cara que ganha salário mínimo? Para o cara que está desempregado? Ele falou que... Foi ele também que falou, você pode pesquisar, vocês podem botar o link aqui embaixo, não tem problema. Ele falou a seguinte palavra, o cara tem que saber se ele quer garantias trabalhistas ou emprego. Se ele quer vantagens ou manter o empreguinho dele. Ou seja, não tem boa vida para trabalhador. Você arrume seu emprego, ganhe seu emprego, bote as mãos para o céu, agradeça a Deus por estar empregado e fica na sua. Já para o pobre coitado, você conhece algum banqueiro que mora embaixo de viaduto, que não sabe o que vai comer na janta? Então, para esse pessoal, ele falou que não, que vai ajudar. Fora o fundo partidário, né? Ele falou que ia acabar com o fundo partidário, não ia?
2 bilhões. Filho, você foi enganado. Eu fui enganado. Você foi enganado. Eu fui enganado lá atrás. Eu não tinha muita opção. Você ainda tinha algumas. Mas tudo bem. Você foi enganado. É uma corja, uma quadrilha. O plano estratégico energético que o Brasil tem, de soberania de nação, tá, foi bolado por Getúlio Vargas e implementado para valer por Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Ernesto Geisel é o pai da energia brasileira. É o pai. Ele que é o pai do submarino nuclear brasileiro. Ele que é o pai da exploração de águas profundas. Ele é o grande homem da Petrobras. Ele enxergava a Petrobras como isso. Eu quero ver, se o petróleo for a $200, o que você vai fazer da sua miserável vida? Você que fica aí achando que é investidor porque tem um malandro ganhando comissão, tá? Mandando você investir R$500 na bolsa. Bicho, você tem 500 conto para investir na bolsa? Investe no mercado. Compra proteína para os teus filhos. Vai se alimentar. Acaba com essa anemia, filha da puta, que você tá. Faz um churrasco. Vai pra putaria. Agora, tu acha efetivamente que tu é investidor, tu é alguma coisa? Tu não é ninguém, rapaz. Tu não é nada. Tu não é porra nenhuma. Tu é um otário que tá entrando. Eu vou fazer um capítulo especial sobre você, investidor de R$10. Como disse, agora já tem até consultor financeiro em favela e comunidade. Não é só pelo fato que você passar fome que você não pode investir na Bolsa de Valores. Ora, você pode pegar um filho seu, vender como adubo, pegar o dinheiro e investir na Bolsa. Eu vou explicar para vocês o ciclo de 29 da Bolsa, tá? Vou explicar para vocês numa boa. Mostrar para vocês o que aconteceu lá. Então é o seguinte, mas isso aí fica pro decorrer do mês aí. O que eu quero dizer é o seguinte: as possibilidades são várias. As retaliações, elas vão existir, é claro, em maior ou menor intensidade. Terceira Guerra Mundial, porque a gente tem um velho ditado, né, que diz, um velho pensamento que diz que a gente não sabe como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas sabe como vai ser a quarta. A quarta vai ser com pau e pedra. Por quê? Porque a Terceira Guerra não vai deixar nada em pé. Mas você vê que eu fiz um cenário legalzinho. Eu fiz um cenário onde seus Estados Unidos ganharam. Ficaram sozinhos, bonzinhos. Nem a Disneylândia bateu um míssil lá. Nem lá. Ficaram certinho, sozinhos, donos do mundo. E aí? Faz o que com essa vitória? Hein? Explica pra mim. Faz o que com essa vitória? Não é à toa que eles já se preparam psicologicamente com o Mad Max, tá? Com o Walking Dead e com outros. É o futuro que espera. Tá? Então, por hora, a gente vai acompanhando daqui. Qualquer movimento, a gente vai e coloca em cima da mesa. Não vou ficar aqui fazendo vídeo sobre armamentos, isso, aquilo outro, como tem um monte de bobo aí fazendo, porque isso daí você tem que fazer antes que as coisas aconteçam. Depois ficar procurando Wikipédia para ficar repetindo aqui, não é a minha praia. Sei que o Irã tem uma capacidade militar muito desenvolvida, sei que não é nada comparado com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, quando entra numa situação dessa, aonde cometeu um ato terrorista, que aquilo ali é um ato terrorista, não existe guerra declarada para aquilo ali acontecer, não existe nada disso, terreno alheio atacando o outro, porque eles simplesmente declararam que a guarda real, as Forças Armadas, a Guarda Revolucionária Iraniana era um grupo terrorista. Já fizeram isso lá atrás, pensando nisso aí.
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que isso aí foi feito de forma expressa e calculada. Quando eles fizeram isso lá atrás, foi já para se defender na ONU. Tá? Quando eles declararam a guarda revolucionária iraniana como uma força terrorista, eles já fizeram por isso. Porque quem define quem é terrorista no mundo ou não são eles. Quando na realidade eles são efetivamente a única nação no mundo. Como o planeta seria outro se não houvesse os Estados Unidos? Como o planeta... nós estaríamos na mão de outro. Não. Igual a eles, não. Igual a eles, não. Pode ter certeza absoluta. Estuda um pouco de história que você vai ver como foram os processos de dominação. Esse processo anglo-sionista, meu amigo, é inigualável. Mas vamos ver. Vamos embora, vamos ficando por aqui e a gente coloca um vídeo aí a qualquer momento em edição extraordinária ou extra e ordinária. Até.